Tela preta. Em letras brancas, entrevistas performativas. Marcos Moreno e Wellington Duarte estão numa cozinha. Essa ida, assim, né, pra viver num lugar onde você semeia coisas o tempo inteiro, né? Porque tem esse trabalho que é um trabalho Wellington come uma flor. artesanal, né? De cuidar da terra, de cuidar Marcos abre uma garrafa de azeite. do espaço. E aí fiquei bem curioso, assim. De tez acobreada, Wellington é calvo. Relacionar isso com a dança, né? Porque que bom. são os seus dois fazeres principais, eu imagino, assim, na vida, né? Que é o corpo integrado com a terra, mas que é o corpo integrado com a dança. Tela né? preta. Em letras brancas, Marcos Moreno e Wellington Isso, Duarte. Eu acho que se a gente trouxer umas coisas, a gente pode falar sobre isso fazendo. Numa sala, Wellington dança segurando um plástico preto. É muito bom mesmo. Porque foi tudo muito... Na faixa dos 50 anos, Wellington usa camiseta cinza. O Doni, aí a gente, depois de quase um ano, o Doni que propôs, se a gente comprar Na cozinha, Marcos faz um refogado. terreno fora de São Paulo e morar, porque aí não ia ter condições de comprar um apartamento, né? Legal, assim, apartamento gostoso. Lá no São Paulo não dá. A grana que a gente tinha. Na faixa dos 30 anos, Marcos veste preto. Começamos todo fim de semana a passear e conhecer. Aí compramos. Marcos é branco e tem cabelos e barba castanhos e curtos. Construímos. Marcos separa E ingredientes. aí muda muito mesmo. Encara a câmera. Muda bastante. Ao lado da pia, uma geladeira inox. Tempo, sabe? Tempo, espaço, tempo interno. Sobre a pia, um filtro de barro. Não é uma mudança assim, você não percebe rápido, né? Você vai sacando até vendo a diferença. Marcos traz um prato fundo. Eu chego em São Paulo, o tempo das pessoas, a pressa, sabe, a ansiedade. Na sala, Wellington dança. Tem um ritmo, né? Que vai mudando. Move-se aos solavancos. Tem muito espaço fora. Na cozinha, Né? Você não cuida só do apartamento, você cuida da casa dentro, fora, dos bichos, das árvores. Na época a gente criava pato, ganso, galinha, assim, já tivemos mais de 20 cachorros lá nesses 28 anos, 27 anos que a gente mora lá e 28 anos que a gente está ali. Marcos pica tempero fresco. Aí muda muita coisa, assim, de uma maneira que a gente vai percebendo depois, tá? Wellington apoia-se num balcão ao lado do fogão. Marcos mexe o refogado. Uma coisa do espaço, né? A gente vai... Eu fui aprendendo muito, né? Marcos verte mais azeite na frigideira. Não sei se aprendi, mas que vai interferindo nos seus fazeres, né? Nos seus desejos, né? Wellington usa calças Essa pretas. coisa de cuidar da terra é muito engraçado, porque Wellington observa o refogado. eu faço uma relação com as experiências do corpo. Marcos atesta com a cabeça. A gente não usa agrotóxico, né? Então a gente a matéria orgânica, tritura, põe, é um tempo daquilo, Wellington gesticula. né? As minhocas pularem, a terra ficar fértil. E eu estou falando pela primeira vez isso. Marcos sorri. Eu acho que o corpo é quase. O corpo não, a história da gente quando com a dança, com o movimento. Eu acho que tem isso também. Você faz uma aula que experiencia com ela ali, você faz aquela experiência compartilhada, o espetáculo. Acho que está tudo errado, mas é esse alimento mesmo, né? Alimento que vai maturando, aí começa a maturar uma coisa, maturar o que você pensa, como é que o corpo pensa, como é que ele reelabora, como ele revela espaço, né? Porque eu me penso como espaço, né? Então, isso me ajuda a não me iludir com a pseudo minha dança, entendeu? E quando eu também organizo, eu falo assim, como assim minha dança, né? Tem um espaço que você revela. E o que tem a ver com a horta? Que aí eu vou colocando a matéria orgânica ali, folha seca, trituro, ponho casca de frutas, né? Casca de ovo, enfim, toda a matéria que é muita coisa. Né? Sim. Mas tem essa coisa de ir colocando, tem que ter o tempo, não adianta a gente ter pressa. Marcos confirma com a cabeça. Não adianta querer já plantar no outro dia, entendeu? Onde tem um tempo que aí
às vezes não dá certo. É a mesma coisa, entendeu? E é engraçado porque eu sinto que o corpo é a mesma coisa. Sim. As mudanças do corpo, as dificuldades, os limites que eu tô tendo agora, entendeu? As dores. Tem uns ganhos, não é que tem perdas, né? Nem perdas nem ganhos. Pensativo, mira o alto. Tem uma coisa que é um movimento da vida. Não acho que é melhor nem pior, eu acho que são outras realidades que eu tenho que enfrentar, que eu tenho que assumir. Não adianta ficar, mas quando eu tinha, 10 anos atrás eu conseguia fazer isso, eu não preciso mais fazer aquilo, vou ter talvez que adentrar num lugar mais desconhecido. Para mim, não para quem vai ver só, entendeu? Não é essa pretensão. Desconhecido para mim, eu não sabia, ser mais suave. Posso ser mais suave agora. Então eu posso gritar, entendeu? Posso, tem outras conexões, entendeu? E isso, eu faço a relação isso nas coisas que eu penso no corpo, né? Eu faço sutilmente, né? Não como uma regra, não também como... fica, nossa, pensando o dia inteiro. Não. Mas assim, organizando um trabalho, né? Agora com a Maria, com o Rafael, com a Maria Lazuto e o Rafael Carignon. No balcão, outro filtro, o azeite e mais ingredientes. Eu nem falo para eles isso, mas não precisa falar para ninguém isso. Você pode, como você traduz aquilo em linguagem que, entendeu, de corpo, sem pressa, você vai jogando, você vai vendo como que é, como que não é, como que você pensa, como eu penso e como a gente pode pensar dentro de uma proposta. Que é o mais importante é aqui, né? Gesticula. Não é o que eu penso, a minha expectativa vai caindo. Né? E a sua também, então a gente tem que abrir espaço para uma terceira ou quarta elaboração que beira ao desconhecido, não como novo, nada disso. Desconhecido pra gente. E aí é que vem... Gesticula evocando uma troca. Sei lá, se a pesquisa, seu trabalho... Na sala, o Wellington dança. Você falando dos dois, né, que estão trabalhando agora com vocês, você trabalhou sempre com muito parceiro, né? Assim, muitas parcerias, né? Marcos gesticula. E acho que tem um pouco também esse lugar de dividir, né? Dividir para criar, escutar o lugar do outro, né? Às vezes eu penso que não, mas eu tenho esse talento para parceria. Às vezes, Marcos sorri. Porque é um talento, né? Às vezes é um talento. E eu acho que eu tenho uma parceria, porque... Pensativo, enviesa o olhar. Eu sinto que a possibilidade de aprender vai precisar do outro. Entendeu? Na sala, Wellington dança sob o olhar de Marcos. Eu nunca me vejo solista de nada. Dança com movimentos vigorosos. Sozinho, mesmo num trabalho que é difícil fazer. Na cozinha. Acho que também por causa do teatro, por causa da música, por causa dessa relação de, né, sempre ter um desconhecido no meio. Na sala, ambos dançam. Fiquei curioso com a coisa do teatro. Porque é um lugar que eu sei de onde, né, que você... Então, mas assim, eu sempre tive essa relação na cozinha, com o teatro no sentido de fazer teatro, de estudar texto. Sim. Eu sempre, intuitivamente, achei que era importante fazer aula de dança. Com a cabeça, Marcos concorda. Não sei porquê. E fazer aula de canto. Eu sempre fiz aula de canto. Né? Para cantar popular, não, mas mesmo com professores que trabalhavam uma voz mais erudita, né? Eu sabia que não me interessava isso. Às costas de Wellington, Marcos abre e examina a geladeira. Fecha. E essa coisa do teatro acaba permeando de certa forma, porque né? No teatro, algumas... Talvez, sabia? Marcos abre uma embalagem de homos. Porque eu não uso, não me interessa muito a lógica do teatro pro corpo. Porque tem uma coisa de querer dizer, da intenção muito precisa. Marcos recolhe embalagens plásticas. Do teatro, sabe o que mais na minha memória e minha experiência gosta? É os... Marcos come uma flor. Na dança é mais difícil isso. Os exercícios mesmo, sabe? Os laboratórios, eles são mais
verdadeiros, entendeu? Passa por várias gamas também emocionais, além do corpo. Porque a gente desconhece um pouco isso. O Wellington gesticula. Onde a extensão da tua loucura enquanto intensidades, entendeu? Na dança fica muito, não sei, a sensação também. Tem um limite nisso, né? Marcos mexe o refogado. E aí eu gosto de trazer isso. Na frigideira, tiras douradas de cogumelos. Para você conhecer, que nem aula de canto, entendeu? Se você sabe a sua extensão, você não vai cantar naquela extensão. Mas você sabe que você tem uma extensão X. Sim. Claro que você vai cantar aqui, entendeu? Em algumas notas. Mas na tua imaginação muscular... Marcos tempera o refogado. Você tem aquela noção de altura, de baixo, de grave. Eu acho que no corpo também. Entendeu? E no teatro também. Né? Porque no teatro não tem essa relação assim, do bonzinho, do ruinzinho. São complexidades, né, humanas. Né? Marcos lava um legume. Eu acho que o corpo também são complexidades físicas, né, de potência. Entende o que eu estou dizendo? Entendo. Então, não, e isso vai ficando... Vai ficando no corpo, né? No corpo, na minha história, nas memórias, no desejo, de estudo. Você corta, né? Corta normal? Deixa eu cortar. O Wellington fatia o legume. É normal. A casca é vermelha e a polpa amarela. Entende o que eu estou dizendo? Assim, e eu não tenho eu estou dizendo que fica. Percepção, que me interessa. E como eu fui reelaborando isso... Marcos mexe os cogumelos. Para as coisas que eu gosto de brincar, como um deslocamento do espaço. Sim. Não gosto nem de falar de dança. Eu gosto que é um corpo que se desloca. A hora ele pode correr, pode explodir. Eu posso utilizar coisas que eu fiz aula, mas não como uma obrigatoriedade, entendeu? Sim. Então por isso que assim, eu sinto que cada lugar de descoberta... Segue fatiando o legume no prato fundo. Com o parceiro, com as parceiras, enfim. Vai crescer. Essa é a terceira coisa que eu te falei, entendeu? O Wellington gesticula. Entendeu? Vai para um lugar desconhecido, porque tem a tua história, né? Tem a tua circuitaria de vida, de emoções, de corpo, né? Tem a minha e tem a terceira coisa que é essa possibilidade desses ajustes de a gente criar. Às vezes... Voltado para Marcos, na pia. Não dá certo, às vezes desafina, às vezes... Às vezes dura um tempo. Às vezes dura um tempo, às vezes o namoro é pouco. Às vezes o namoro é curto, às vezes é casamento. Às vezes é casamento, você fica com a pessoa, às vezes não fica. Eu sinto que tem essa relação, entendeu? Na construção. Claro que tem um foco, uma linguagem, né? Sim. Então, assim, não é uma coisa aberta. Marcos tempera mais o refogado. Não é qualquer coisa, por isso que é preciso rigor, né? E às vezes o rigor aqui. Senão... Na sala, Marcos dança orientado por Wellington. Toda a minha circuitaria como uma verdade estúpida, entendeu? Absoluta, ou vice-versa, ou fica aqui. Na cozinha. É difícil isso, né? Gesticula. O rigor daqui, que é do desconhecido. É que nem o seu trabalho, né? Você não sabe para onde vai dar, mas você sabe mais ou menos, tem aqueles intérpretes ótimos, né? Tem esse jogo. E parece que a obra, ela vai dizendo o que ela quer. E é preciso ter muito esse rigor de olhar também. De olhar com atenção. Com atenção, obra, né? E olhar. Porque quando você está aqui, está num outro mecanismo. Aponta para o fogão. Bem, quando eu estou aqui. Porque olha isso, e é doido, porque a gente é lá e aqui, né? Entendeu? É meio eu sempre brinco assim, como é que a gente consegue esse distanciamento brechtianiano no corpo, entendeu? Ambos dizem sim com a cabeça. Para não impor uma coisa que eu quero, que eu acho que vai ser a coisa mais linda do mundo, é uma bobagem. Ou partir de uma ideia que... Uma ideia, e a ideia fica... Fim, né? A ideia não tem corpo, ele fica na ideia. Né? Tem coisas que a gente vai ver que a gente está na ideia ainda. Ela ainda está na ideia. Sim. Marcos vai até a pia. Estão querendo narrar a ideia, aí fica mais difícil. Cobre a boca com a mão. Pelo menos eu não consigo, né? Não sei se é difícil. Não sei se é difícil isso.
não sei fazer isso. Wellington come uma fatia do legume. Invejo quem faz. No balcão, Marcos pega fatias de pão. Tem gente boa que faz. E às vezes... Materializa uma... É. Não materializa, não sei se a palavra é boa. Mas que concretiza aquele tema. Estou falando ideia enquanto tema, né? Específico. Acho que tem pessoas que fazem isso de uma forma muito linda. Aquele tema tipo o assunto O assunto principal. que ele quer perseguir. Que é o que a pessoa que está na coordenação quer perseguir, ou o grupo quer perseguir. Marcos passa homos no Tem pai. gente que já tem a coisa, não sei, assim, na cabeça de um jeito. Eu tenho essa impressão que assim, que, tipo, já imagina o fim, sabe? Que é esse menorzinho. Pega uma fatia menor. Aí são experiências, né? Acho que são jeitos. Não é o meu caso mesmo. Não sei fazer. Gosto de tatear. Marcos lambuza a fatia com homos. Vou montar tipo uma brusquetinha. Gosto de tatear no que eu não sei. Marcos cobre a fatia com os cogumelos. E gosto e fico muito namorando parceiras e parceiros que gostem disso. É difícil falar disso, Marquinhos. Na verdade é porque é um assunto sem fim, né? Sem fim. É a conversa infinita do Maurice Blanchot que eu tô relendo. Na sala, ambos É uma dançam. conversa bem infinita. Você tá lendo? Eu tô relendo. Tá relendo? Eu tô relendo um capítulo que está sobre o niilismo e ele está refletindo Na cozinha, a obra fragmentária do Nietzsche. Porque como eu tenho uma relação muito com partes do corpo, isso tem me ajudado muito. Deixa eu comer um disso aqui. come um naco do legume. É gostosinho. Na sala, ambos dançam com movimentos e gestos Mesmo, enérgicos. sei lá, eu gosto muito de pensar em improvisação. Mas daí agora estudando mais sobre o assunto, porque um monte de gente pesquisa, estuda improvisação há anos, você vai se deparando com vários jeitos, né? Sei lá, a Zélia, que improvisa muito em tempo real, ou mesmo gente que fala que não trabalha com improvisação, mas eu enxergo improvisação no trabalho da pessoa. Ou quem improvisa com acordos prévios, né? Então a gente faz uns combinados, improvisa e descobre qualidades. Eu trabalho muito assim, né? Descubro qualidades, daí a partir daquilo a gente vai escolhendo mas assim, muita coisa fica em aberto, as temporalidades têm muito a ver com a escuta do grupo, não tem nada tão definido, né? Então acho que são caminhos mesmo, muitos possíveis. Acho que a graça tá bastante aí, né? Marcos morde a brusqueta. Eu não sou um conhecedor de improvisação, mas adoro. Adoro, mas eu não gosto Comendo, Marcos ri. de fazer. Eu não sinto que eu improviso. Às costas de Marcos, uma escada nas cores do arco-íris. De improvisar mesmo. Eu faço... O Wellington gesticula. Eu me desloco com uma certa habilidade com coisas que já estão no meu habitat, na minha vida, na minha construção. Na parede da pia, azulejos verdes. Assim, então eu falo, mas isso é improviso ou já é as coisas que eu já faço? E onde eu vou encontrar Pensativo, mira ao longe. uma coisa arranhada para eu entrar, que eu, não frequento muito, né? Eu falo assim, para que eu falo no improviso, porque quando eu estou em relação com alguém, é como a nossa conversa. Eu não estou falando aquilo que eu quero, assim, ou livremente, porque eu pensei no que você falou, nesse tempo rápido. Então, eu não estou no improviso. Eu tenho um foco aqui de relação. Eu tô falando para você e para ela. Encara quem Para filma. a câmera. Então, estou tendo uma relação, não estou de improviso. Assim, fazendo o que eu quero. Agora eu vou subir, eu vou no banheiro, eu vou gritar, entendeu? Não, estou aqui elaborando coisas, né? Meu corpo também está elaborando, eu estou elaborando junto. Para ter essa justeza do que eu quero dizer também, entendeu? Mas em relação. Sim. Entendeu? Então, se isso foi improviso, ok. Mas não é a minha preocupação, não. Porque eu venho brincando muito, pensando, se essa coisa que eu não conheço totalmente, que sou eu, pensa, Cobre a boca com os dedos. a minha matéria é essa, entendeu? Como que cada lugar pensa, quais são as rebeldias de cada lugar, os acordos que esse corpo faz, Une as mãos e olha ao longe. que fugires esse corpo pode fazer para me abrir outro parâmetro, entendeu? Que eu tô querendo insistir, entendeu? Isso estou falando na prática, assim, tô falando, não é uma fantasia metafísica.
Aí eu fiquei tentando elaborar isso, já de um tempo, como que esse corpo que pensa que tem milhões de centro, Encara Marcos. sabe, vai Pensativo, desvia o olhar. criar alguma possibilidade de gramática, algum texto ali, entendeu? Para ficar mais fácil para você entender. Algum texto ali sobre aquilo. Que espaço se revela naquilo. Né? Porque eu não sou oco, né? A gente pensa, que já sabe. Não é revelar um espaço que pensa em movimento. E aí, que eu tô brincando de circuito. Circuito, em que Circuitaria. O circuitaria do, né? Você fala assim, vou começar a me deslocar. Então eu aciono o circuito. Né? Eu me desloquei aqui na geladeira. Aí mudou tudo. Apoia a mão na porta da Se geladeira. a Mari falar assim, mas eu não concordo. Eu falei, opa, então, entendeu? O meu circuito vai mudar. Não concordo por quê? É mesmo, concordo. Entendeu? Então acho que isso aqui também pode brincar com isso. Mas muito vivo, né? Sim, mas Tipo, aí eu tive que procurar caminhos Gesticula. muito objetivos para não ficar na fantasia só, numa imagem. Então, físicos mesmo, né? E daí... Marcos usa a aliança de Uma coisa casamento. que a gente está brincando muito agora. E eu gosto de falar brincar porque Marcos serve-se de água. para a pessoa ficar mais à vontade, né? Com ela mesma, com o jogo, mas tem o compromisso ético, né? O compromisso de estar ali naquele foco. E aí abre o circuito, que é... Espalma as né? mãos. Eu dei eu joguei o X, provoquei umas questões físicas. Você falou, mas eu vou acionar isso desse jeito. Então, Na sala, eles dançam. esse risco Sim. de acaso, de destroços, essas imagens eu gosto muito. Na cozinha, Porque parece que a gente plana, gesticula. me ajuda a planar num lugar mais desconhecido. Mesmo eu tendo um tema aqui, sabe? Aí o da Hilst foi isso, a gente tinha um tema. Ruth não nada. Bate as próprias Mas eu mãos. fiquei colado no tema. Temos que fazer uma relação homoafetiva, entendeu? Para que a Mari entenda que é uma relação da Hilda. Não precisa, a Hilda não precisa da gente. Ela se basta. Ela já fez o que ela tinha que fazer. Ela se né? basta. É. Eu que me vire agora. É. Eu tenho que ter um outro ponto de vista. Mesmo que tenha esse tema. Num gesto amplo, afasta as mãos. Agora, talvez aqui a gente pode encontrar, entre aspas, um tema, um conceito, uma questão, que é o caso agora. Encara a câmera por instantes. Maria e o Carrion. Do fazer, fugir. Você faz e foge. Sorri. Falei, bom, então não quero falar muito sobre isso não, que ainda tá andando. Tá andando. É. Muito bem. Então tem esse lugar aqui que é Espalma que a é mão para baixo. a minha hipótese, no caso. Aham. Tá, Marquinhos, vamos entrar nessa hipótese. Tudo bem, você acionou seu circuito maravilhoso, você saltou, deu giro, improvisou, tá, mas nesse eu falei agora, nessa hipótese de construção. Encara Marcos. Aí a gente entra nessa hipótese. E daqui pra frente a gente começa a dar uma síntese nessa hipótese. Com as pontas dos dedos, segura um talo marrom. Talvez não, talvez sim. E aí a gente pode escolher, ou eu posso escolher, aí vai ser, depende da relação, entendeu? Estou sintetizando um pouco o caminho. Mastiga o talo. Nesse trabalho, por exemplo. Então, Gesticula. tudo que está sendo... Pisca repetidas vezes, buscando as palavras. Tem a minha possível escolha, mas tem a escolha dele, entendeu? Dessa síntese. Então eu tenho que estar muito agudo nisso, para não impor. Não porque não poderia. Se é só o meu desejo ou realmente precisa daquela cor, daquele objeto de cena, daquele movimento, daquele ritmo dos ossos, entendeu? Daquela música. Mastiga o talo. Isso leva um tempo, né? Que a gente às vezes não tem. Não só eu, todo mundo, Não, né, todo gente? mundo. É um tempo que você tem que ter. É o tempo. Porque aí tem toda uma negociação com o economia tempo, né? que fica reinando em todo mundo, que eu não quero entrar nessa questão. Que aí é um outro grande tema do que a gente vive. É um mas tema. É realmente parte da negociação, né? Que a gente tem que
criar com o tempo que tem. Na sala, movem-se pelo piso diante de um espelho. Hipótese de ter Wellington se ergue. dessa diferença, Fica quase imóvel. Marcos ainda se move deitado. diferença ser potente. Não sabe uma diferença que vai fazer acordos. Entendeu? Entendi. Na cozinha, estão frente a frente. Marcos diz sim com a cabeça. É um pouco mais filosófico, mas gosto também de me pensar assim, dançando. Entendeu? Isso é isso, aquilo é aquilo. Você que está vendo talvez faça a relação, talvez não importa. Entendeu? Marcos confirma com a Isso cabeça. ajuda eu pensar. Em pedaços, em destroços, não destroços do que tá ruim, entendeu? Pedaços, em pensamentos. Gesticula. Eu estou elaborando uma questão. E aqui também está elaborando uma questão que talvez chegue num... Não sei se necessariamente uma síntese, uma unidade, sabe assim? Porque aí eu vou perguntar, então, o que é unidade? Inquisitivo, Wellington sorri. Quem disse que a gente tem que ter unidade? O que é unidade? Quando você satisfaz o quê? Encara Marcos. Quando tudo se completa? Mas quando se completa, Marquinhos, as coisas? Wellington sorri. São perguntas. Não. Porque não Isso sei, me eu ajuda assim, a pensar a fisicalidade, entendeu? Aham, A ver também, a ver como que entra o movimento de dança da luz. Gesticula amplamente. Eu sei que a gente não tem tecnologia nem tempo de experimentar, mas isso me interessa. Como que entra o movimento do som? Como é que ele entra para discutir o que está me interessando também, com o corpo, com a relação do outro em cena, entendeu? Com a fisicalidade que está sendo brincada. Quando eu falo fisicalidade, não é funcional, né? Ela tem que estar implícita e estar implicada com cada intérprete, né? Se fosse você, eu quero Marquinhos também. Mas eu não quero a dança do Marquinhos, eu quero o Marquinhos implicado naquela construção. E também é você, entendeu? É um... que fala isso? Na sala, Wellington dança em pé e Marcos sentado. Um paradoxo, né? Wellington gira e caminha. Bilhetes estão sobre o plástico no piso. Wellington lê um dos Não bilhetes. saber como existir num corpo que dança. Wellington vai ao encontro de Marcos. Eu te falei isso também? Marcos sorri. Você fala isso em Eu algum falo isso em algum lugar, acho que é porque parece comigo. Tudo que isso. tá por aqui você fala em algum lugar. Parece comigo. Observam os bilhetes. Então, não saber como existir num corpo que dança, então, é exatamente isso. Porque a gente Marcos senta-se no piso. Wellington segura uma xícara. elabora, ensaia, né? Por isso que assim, eu ainda não consigo, não tenho maturidade suficiente para fechar um desenho muito fixo do corpo. Mas também não pode ser completamente, porque não existe, primeiro, na minha opinião, um corpo livre, entendeu? Está dentro de uma natureza, dentro de um campo, entendeu? Porque o que me interessa é o que está sustentando esse pensamento, entendeu? Então não tem necessariamente, o braço tem que ser aqui, a perna tem que ser aqui, sei lá, essas coisas que também não, nesse momento não me interessa, mas existe uma natureza, porque existe um pensamento naquele jeito de estar no mundo. Confirma com a cabeça. Se é bom, se é mal, isso é muito problema, não me interessa também. Não importa. Freneticamente, Wellington dança em pé e Marcos no piso. É difícil, porque eu tenho que me colocar no acontecimento. Porque senão eu fico mostrando o acontecimento. Sim. Entende? Não sei se eu tenho essa capacidade, mas aí são hipóteses. Wellington estica o Tem plástico. uma coisa que Rasga-o. acontece, ou eu quero mostrar para Mari que eu estou rasgando. Estou exagerando no exemplo, mas, entendeu? E esse rasgar deve ter uma relação com as coisas que eu estou elaborando. Sim. Entende o que eu estou dizendo? Eu acho que na movimentação também. Porque por mais que eu... Estão sentados ao redor do plástico. Eu vou fazer mais ou menos aquilo, a cabeça cai, eu vou para lá, eu vou para cá, faço aquele gesto, ok. Mas eu preciso deixar aquilo Gesticula. vivo. Por isso que não me interessa a repetição exata. Tá? Eu acho que isso foi se acontecendo também, entendeu, Marquinhos? Não é uma coisa didaticamente pensada. Porque eu falei, mesmo repetindo, eu já fiz isso, né, em trabalhos bem mais antigos, a repetição exata,
eu tento provocar esse lugar de Baixa a cabeça e aponta ao chão os dedos da mão. implicação absoluta. Entendeu? Marcos confirma com a Para cabeça. eu não cair no lugar da vaidade. Agora eu vou mostrar como eu sei fazer essa bobagem. Entendeu? Não precisa não, porque é coisa muito simples às vezes. Estou exagerando no exemplo para a gente ficar mais... Mas exato, é tipo entende? a existência de uma materialidade, ela... É isso aqui. Pega um dos bilhetes. Mas não dizer o inaudito para você, mas para mim também, dentro daquela minha ação. O bilhete afirma dizer o inaudito. Hipóteses, né? Por isso que assim, a gente sabe, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Porém, como do Davi, eu preciso também me colocar em risco. Por isso que eu, quando vou entrar e falo assim, esquece tudo. Porque vai entrar, você vai fazer aquilo, você não vai fazer nada diferente. Vou lá, uma posição, vou lá, vou cantar, vou falar, vou fazer, mas, entendeu? Já sei, talvez, algumas metáforas que o público está recebendo, mas eu preciso me colocar muito em risco, mesmo que eu não consiga. Em risco nesse sentido, vivo, e o conhecimento precisa de atrito. Dançam. A cognição precisa de atrito, senão a gente vai ficar muito confortável num lugar e morre. A vida precisa de atrito, no sentido de atrito quer dizer briga. Atrito é de confronto, crise, de crise, né, no corpo Atrita as próprias mãos. de pressão, né? Posso uma bobagem, de pressão, né? Precisa de atrito para... O deslocamento, o movimento necessita disso. É isso, né? No seu jeito. Não sou nenhum especialista de corpo, nem quero ser, não gosto, adoro aprender, adoro fazer aula, mas eu preciso comer isso e reelaborar Revira os olhos buscando as de palavras. uma forma que fique vivo aqui, não que fique vivo só no verbo, entendeu? Que o verbo vire sangue, Encara a câmera. osso, músculo, e que se perca também. Eu acho bom. É como eu elaborar uma tese, né? Um doutorado, vocês que são doutorado, cheio de tese, é muito difícil, eu acho, muito difícil. Marcos dança. Sei que tem ausências, eu acho bom. Wellington dança. Isso me ajuda a inventar coisas. Porque Ambos se movem aos trancos. eu fico pensando como é que eu estou em cena e me ausento. No sentido de dar vazão a uma transparência para que você enxergue outras coisas. Bilhete. Creio que tenha Nossa, ausências. o Hélio está dançando ruim ou dançando bem. Tudo bem, as pessoas podem pensar isso também, ok. Mas a ausência leva para um espaço mais poroso de percepção. Estou falando isso enquanto exercício mesmo, sabe? E de poroso. muito assunto, né? Porque eu posso estar num assunto só, mas você pode estar num assunto só, mas eu enxergar vários assuntos. Isso é muito legal, entendeu? Porque não é impositivo para mim na audiência. Você pode estar num assunto só, mas eu estou em vários assuntos, a Mari também, né? Encara quem filma. E eu acho que, né, quando fui ver eu estudei Malevich na faculdade, aquelas pinturas dele preto e branco, né? E eu sempre gostei, mas enfim. Aí teve a exposição dele aqui no Banco do Brasil. Falei, vou lá ver, né? Eu ajudei essa oportunidade. Cheguei lá, teve uma crise de choro grande, não sei porquê. A tela preta e branca. Taxativo, ele ri. Sabe aqui, entendeu? Alucinado, entendeu? Dá de ombros. Por mais que eu goste ou não goste, que eu já tenha toda a influência intelectual dele, sabia, bababá, mas eu sempre apago isso para não isso induzir. Sim. Mas foi um choque. Em algumas obras acontece isso, né? Não precisa chorar, mas é um choque. Você fala assim, não são todas as obras, né? Naquela exposição do Picasso, não todas. Foi uma, duas que eu fiquei, mas foi pra mim, entendeu? É aquele encontro que vai mobilizar a minha sensibilidade enrijecida, a sensação que eu tenho, entendeu? Ambos dançam fluidamente. Talvez abra um buraco em mim, como diria o Beckett, um buraco na palavra, um buraco de que eu preciso abrir, um buraco, sabe?
E é para sentir um oco mesmo. Dizer, olha, é oco mesmo. É preciso abrir espaço para outros, né? Sim. Não é uma coisa fixa, isso que eu quero dizer, né? Essa relação, né? E se houvesse unidade? Há unidade. Envolto pelo plástico preto. Mas ainda a gente... Existe unidade, né? Como que eu não entendo? Tem unidade. Marcos sorri. Só que... Com as mãos crispadas, balança feito pêndulo, buscando as palavras. o descontínuo é que dá esse movimento. Encara Marcos. Entende? É paradoxal isso. Temos uma ideia de unidade. Marcos confirma com a cabeça. A gente tem uma ideia de cosmo. A gente tem uma ideia de terra. A gente tem uma ideia que a gente era feliz no útero. Mas teve uma ruptura no nascimento. Gesticula. E é preciso, não é o que eu estou falando, aqui eu estou lendo muito isso. As quebras é que vão dar essa possibilidade de eu não ir em busca da unidade. Sorri. Entendeu? Mas ter essa relação. Entendeu? Não é que não existe. Marcos diz sim com a cabeça. Num trabalho, numa obra, eu prefiro a justeza. Gesticula. Daquelas forças. Né? Tentar. Né? Aí tem hora que desafina, tem hora que não fica bom, enfim, não importa. Mas a justeza. A Feiger, que fala muito isso, a Feiger Strower, não sei se fala assim, uma artista visual, ela fala, não é que eu escolho a cor certa, você vai procurando a justeza das forças, da tua linguagem, né? Com a cabeça, Marcos concorda. E aí, a gente trabalha com riscos, né? De como conseguir essa justeza. Com o plástico em volta do pescoço, ele dança. Como seria dançar que não é dança? Wellington envolve um dos punhos com o plástico. Não me interessa eu pensar em dança, me atrapalha pensar em dança. A dança é importantíssima, tudo certo, mas me atrapalha, entendeu? Se eu pensar que eu vou dançar, eu fico Estala a língua. deslocado. Move-se com leveza. Depois dança energicamente. Rodopia. O que se vê além do abismo? Observado por Marcos, vai ao chão. Saber? Dançando, senta-se de lado. Pergunta é péssima. O que você vê além do abismo é você mesmo. Que pretensão é essa? Parado, encara Marcos. Que eu não sou um abismo. Une as mãos, arregala os olhos, dá de Estou ombros. pensando agora, né? Porque o abismo joga exatamente para você arriscar. Bate uma palma contra a É outra. lindo enquanto imagem poética, mas experimente isso na sua dança. Pensativo, revira os olhos. O abismo é um lugar realmente que você vai. E você não vai, porque você vai se autoproteger o tempo todo. Você tem suas verdades, né? Você não, tô falando assim, né? Suas ideologias, seus recalques, seus medos. E o abismo é esse lugar que faz assim... Tela preta. 2024. Não vou. Créditos selecionados. Idealização e performance, Marcos Moreno. Artista convidado, Wellington Duarte. Videomaker e edição, Mariana Molinos. Audiodescrição, OVNI Acessibilidade Universal. Produção, Dionísio Produções e Plural Produções Artísticas.